Saudações a todos, que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire nesse momento, que os amigos espirituais também nos envolvam, nos inspirem, para que nós possamos levar os ensinamentos do Mestre Jesus de uma forma clara, de uma forma que as pessoas consigam entender os ensinamentos que ele nos trouxe. E hoje nós vamos estudar o livro A Gênese, no capítulo 18, que fala sobre sinais dos tempos. O livro A Gênese ele foi escrito em 1868 e nessa época Kardec já tinha essa preocupação, aconteciam muitas coisas que traziam dor, sofrimento e muitas destruições naquela época. Né? Kardec questionava por que isso acontece. Será que vai um dia haver o apocalipse, onde as pessoas vão morrer, o mundo provavelmente poderá até terminar? Era essa a crença, e muitos ainda trazem essa crença também de que um dia vai haver um apocalipse, vai ser a destruição do planeta e uma renovação. Os Espíritos dizem sim, haverá uma renovação, mas não dessa forma, através da destruição. É uma transformação gradual, lenta e gradual. E isso já acontece desde a época de Jesus, quando nós vemos, né, naquela época, muitas pessoas morriam nas guerras, eram milhares de pessoas que morriam. Depois de Jesus, que tivemos a Idade Média, onde as pessoas também, através da truculência, através da força bruta, iam buscar aquilo que queriam e sempre tirando vidas das pessoas. Eram aquelas guerras fratricidas onde morriam muitas pessoas. Né? E sempre houve esse tipo de desencarnes coletivos. Depois disso também veio a Igreja Católica com o Papa Gregório IX, onde ele instituiu a Inquisição. A Inquisição também trouxe muita dor, muito sofrimento, muitas mortes. Haja vista a noite de São Bartolomeu, onde milhares e milhares de protestantes foram mortos pela Igreja, pela Inquisição, porque professavam outras religiões. E depois disso nós tivemos o Iluminismo. O Iluminismo ele veio nos trazer o desenvolvimento intelectual, né? Então aquele movimento intelectual veio nos mostrar que precisávamos mudar os nossos conceitos, pararmos com aquela brutalidade, com aquela coisa somente da guerra e da força para atingir os objetivos. Tivemos um bom tempo, onde os franceses principalmente, trabalhando para que isso mudasse realmente, mas mesmo assim nunca mudou. Se nós formos pegar o nosso próprio país aqui hoje, nós vamos ver que há alguma diferença moral entre a nossa vida de hoje com a vida dos romanos daquela época. É muito difícil, né? Continuamos moralmente agindo da mesma forma. O mais forte querendo dominar o mais fraco, aqueles que fazem as leis somente em benefícios próprios. Corrupção sempre houve e continua havendo, então às vezes nós perdemos as esperanças. E de tempos em tempos vêm esses cataclismos onde muitas pessoas morrem ao mesmo tempo, e os Espíritos vêm nos mostrar. Hoje, encarnados, nós estamos aproximadamente 9 bilhões e 500 mil pessoas, 9 bilhões e meio, bilhões. E desencarnado, Emmanuel diz que tem mais de 20 bilhões de espíritos no mundo espiritual aguardando a reencarnação. Então ele vem nos mostrar a necessidade, às vezes, do desencarne, né? Essa mudança, ora mundo físico, ora mundo espiritual. Por que isso? Para que todos tenham a oportunidade de ir se modificando. Então, desde o advento de Jesus até os dias de hoje, está havendo uma transformação. O planeta está passando de um planeta de provas e expiações, um planeta onde o mal ainda é muito gritante, onde o mal reina, para um mundo de regeneração, onde haverá mais as pessoas voltadas para o bem. Mas para que isso aconteça, há necessidade das criaturas encarnadas irem para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual eles vão estar observando as suas atitudes que eles tiveram quando encarnados, vendo onde eles acertaram, onde erraram, se preparando para reencarnar novamente, para poderem estar reparando os mal que eles fizeram e se modificando moralmente, né? Então essa transformação moral, no primeiro momento, né, é o que nós precisamos trabalhar em nós, porque nós, quando falamos nós, os encarnados, a humanidade encarnada, já desenvolvemos muito a nossa intelectualidade. Agora precisamos desenvolver o que? O lado moral. E para que isso aconteça, há necessidade dessa ida para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, e ali nós vamos fazer
retrospecto da nossa existência para ir nos melhorando. Então os espíritos dão até um exemplo para Kardec, é que se pegarmos um grande exército, onde as pessoas são indisciplinadas, truculentas, e que fazem as coisas somente através da força bruta. Nesse grande exército, que milhares e milhares de soldados, todos eles indisciplinados, fazendo coisas erradas, poderão ter alguns disciplinados, alguns com conceito de moralidade diferente, com moralidade mais elevada. Esses não são ouvidos. Por quê? Porque a grande maioria ainda é indisciplinado, acreditam que a força bruta é o ideal para isso, acreditam que pensando somente em si serão felizes. Então, aquelas vozes ainda boas não vai refletir muito naquela multidão de pessoas dentro daquele exército. Então, os espíritos nos orientam nesse sentido, dizendo: por isso a necessidade da desencarnação, porque quando o ser desencarna, ele vai no mundo espiritual e ali ele vai se preparar para modificar os seus conceitos de moralidade. Alguns, outros não conseguem. Os que não conseguem, como os espíritos falam, serão retirados agora nessa transformação pela qual a Terra está passando e serão encaminhados para mundos inferiores ao planeta Terra, para ali, levando a sua inteligência intelectual, porque moral eles ainda deixam a desejar, levando a sua inteligência, eles vão auxiliar esse mundo primitivo também a evoluir. Mas eles dizem, a grande maioria que hoje pratica o mal, que faz as coisas erradas, elas fazem porque estão dentro desse exército, vamos dizer assim, onde todos fazem, então eles acreditam que tem que fazer também. Quando chegam no mundo espiritual, eles percebem que aquilo não é o correto e vão reencarnar. Então eles dizem assim, os espíritos dão esse exemplo. Então esse grande exército com milhares de pessoas indisciplinadas, truculentas, você vai sair nos 10, sai 10 truculentos e reencarnam 10 pessoas boas com outro conceito de moralidade. Desencarnam 100 truculentos, reencarnam 100 com conceito de moralidade mais elevado. E é assim que vai haver nessa mudança, ela é gradual, ela é lenta. Por isso, já visto que nós estamos desde a época de Jesus trabalhando essa transição planetária que está acontecendo, começando a acontecer agora. Então o que acontece? Aos poucos, aqueles arraigados ao mal vão saindo, desencarnando, vão para o mundo espiritual e vão reencarnando espíritos mais com uma compreensão de moralidade mais elevada e começam a trabalhar melhor a moralidade. Por isso que de tempos em tempos nós temos esses cataclismos onde desencarnam milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque nós estamos constantemente indo e voltando. Se nós formos fazer uma análise, fora essa época de pandemia, em épocas normais, se pegarmos em todo o planeta, milhares e milhares de pessoas desencarnam diariamente no planeta. E também milhares e milhares de espíritos reencarnam no planeta. Então, está sempre vendo a substituição. Não quer dizer que está morrendo muita gente e está ficando por isso mesmo. Não, está havendo uma troca constante. Então, alguns espíritos estão retornando para o mundo espiritual e outros estão vindo do mundo espiritual reencarnando aqui no planeta. E essa mudança já está começando a acontecer. Então, quando há esses desencarnes em massa, também há encarnes e criaturas reencarnando em massa. Então, para que haja essa substituição dos espíritos que estão aqui pelos que estão chegando. E esses que estão chegando já vêm com outra mentalidade. São sempre os mesmos. É isso que a gente não entende, são sempre os mesmos espíritos. Nós vivemos na época da barbárie, naquela época onde nós acreditamos que a força bruta era o ideal. Hoje nós estamos encarnados aqui. Muitos de nós ainda usamos a força bruta, mas muitos de nós já pensamos diferentes. Mas muitos de nós, mesmo pensando diferente, nós agimos como esses que usam a força bruta. Por quê? Porque nós estamos num contexto e nos deixamos levar por isso. Estamos errados? Estamos errados. Mas a nossa consciência nos diz, às vezes, não está certo, mas como nós sempre ouvimos dizer, mas se todo mundo faz errado, por que só eu vou fazer o certo? Então, quando nós tivermos a compreensão de que devemos fazer o certo, mesmo todos fazendo as coisas erradas, nós já começamos a mudar também. Então, essa troca de espíritos que tem dificuldade de evolução,
pelos mais evoluídos, já está acontecendo. Então, o que nós vemos hoje, essa pandemia de hoje, o Corona-19, né, o coronavírus, Covid-19, também tivemos a febre espanhola, tivemos lá atrás vários tipos de pandemias, onde as pessoas desencarnaram em massa. E o planeta continua cada vez aumentando o número de pessoas encarnadas aqui. Então a população do planeta constantemente aumentando, mesmo havendo esses desencarnes em massa, esses desencarnes coletivos. Por quê? Porque está havendo essa mudança. Então os Espíritos vêm nos trazer que essa nova geração que está chegando são as gerações passadas, que foram para o mundo espiritual, ali perceberam os erros, estão trabalhando para a sua evolução, estão reencarnando. Mas dentre essas criaturas, muitos ainda muito arraigados ao mal, estão também tendo oportunidade de reencarnar no planeta, para se modificarem. Então, essas criaturas que estão no mundo espiritual, fazendo coisas erradas, com pensamentos ainda errados, desejando mal, fazendo mal, esses obsessores que a gente ouve falar muito, são criaturas que ainda não perceberam a necessidade da sua mudança interior, para mudar a sua moralidade para o bem. Então, o que acontece? Estão reencarnando no meio de pessoas que já têm um conceito de moralidade mais elevado e que serão orientados por essas pessoas, estão tendo oportunidade para se modificarem também moralmente e deixar de lado a força bruta e passar a amar o seu semelhante, como Jesus nos diz, né? Então, isso está acontecendo gradualmente para que nós possamos, cada um de nós, termos as nossas oportunidades e estarmos aqui encarnados, trabalhando e lutando contra as nossas tendências negativas, para nós podermos habitar o planeta, como Jesus diz, os bons herdarão a terra. Por que os bons herdarão a terra? Porque haverá essa mudança e a maioria de nós que estamos aqui, mesmo aqueles que estão errando, terão outras oportunidades e permanecerão no planeta. Mas alguns, infelizmente, muito arraigados ao mal, não terão condições. E esses irão para planetas inferiores para até aprenderem, até desenvolverem a sua moralidade para poderem retornar ao planeta, encarnar ao planeta junto com aqueles seres com os quais ele tem afinidade, né, que é a sua família espiritual. Isso vai lhe dar motivo para eles mudarem também, procurarem se melhorar. Então essa nova geração, ela é uma mudança intelecto-moral, porque nós estamos ainda aprimorando ainda mais o nosso lado intelectual, a nossa inteligência, porque esse aprimoramento é constante, e também aprimorando a nossa moralidade, que isso que é fundamental, porque nós podemos estar muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente nós ainda deixamos a desejar, nós ainda julgamos os nossos semelhantes, nós ainda não entendemos a posição de outros semelhantes, acreditamos que as pessoas têm que agir da forma que nós achamos que é a correta. E não paramos para analisar que cada um tem o seu momento. Cada um vai ter o seu despertar e vai se modificar. Jesus, o espírito mais evoluído que encarnou aqui no planeta, ele sabia disso. Tanto é que ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem eram os doentes? Nós, que temos uma série de problemas, uma série de dificuldades em trabalhar a nossa moralidade. Vejam, muitas pessoas que nós vemos, conhecemos, sabemos que são pessoas boníssimas, pessoas, né, honestíssimas. Quantas vezes nós vemos elas questionando e às vezes desejando até o mal daquele dirigente que está fazendo coisas erradas? Desejando que aconteça algo para que esse dirigente saia do poder, vamos dizer assim. E não entendemos que ele também, seja qual for aquele que nós queremos, está tendo a sua oportunidade de mudança. Nesse mundo, nessa época, aonde nós estamos vivendo, estão tendo oportunidades de fazer o bem. Alguns conseguem, infelizmente outros não conseguem, mas todos estão tendo oportunidade. Então, quando Jesus diz, ame o seu próximo, faça para o próximo o que você quer que o próximo faça para ti, é justamente a isso que ele se referia. Você vai encontrar muitas pessoas diferentes, muitas pessoas agindo e pensando de uma forma diferente da sua. Talvez fazendo muitas coisas erradas, mas não julgue, não deseje-lhe o mal, não condene-o, porque cada vez que nós condenamos uma pessoa, nós não condenamos porque nós queremos justiça, nós condenamos porque nós queremos vingança.
Justiça seria o quê? Desejar o bem dessa criatura para que ela se modifique e ela, através da sua consciência, repare o mal que ela cometeu. Mas não cabe a nós impormos, não cabe a nós condenarmos e impormos situações dolorosas, achando que com isso estaremos fazendo com que elas reparem o mal que elas cometeram aos outros. Então, estamos numa fase muito difícil. Nós vemos ainda muitas pessoas agindo como bárbaros através da truculência, muitas pessoas usando o seu poder para explorar aquele que tem muito menos do que ele, ou seja, enriquecer e ganhar cada vez mais nas costas daquele trabalhador que mal ganha para se alimentar. Mas não cabe a nós irmos a querer que essa criatura pague isso através da vingança, através de desejar-lhe o mal. Devemos sim auxiliá-lo para que ele possa perceber que o que ele está fazendo vai prejudicar principalmente a ele. Lógico que prejudicam muitas pessoas, mas nós temos também a lei de causa e efeito, então ninguém está sofrendo gratuitamente, isso nós temos que ter em mente. Nós passamos por aquilo que nós precisamos passar, espiritualmente nós sabemos, porque espiritualmente nós planejamos essa reencarnação. E se nós estamos vivendo nessa época agora, é porque nós precisamos passar por determinadas situações pelas quais nós estamos passando, para com isso aprendermos alguma coisa, adquirirmos algumas experiências, lutarmos contra as nossas tendências e crescermos moralmente. Então isso tudo é a oportunidade que Deus está nos dando. Então todos nós estamos aqui hoje, mas todos nós retornaremos para o mundo espiritual. Todos nós chegaremos no mundo espiritual e iremos fazer um balanço da nossa existência e vamos ver onde nós acertamos e onde nós erramos e vamos reencarnar para consertarmos os nossos erros. E se nós insistirmos, se nós lutarmos para estarmos sempre fazendo as coisas corretas, agirmos corretamente, honestamente, fazer o bem sempre que for preciso, nunca ficar julgando, nunca ficar desejando o mal daqueles que erram, nós estamos nos melhorando, mesmo que porventura em um momento ou outro passe algum pensamento negativo pela nossa mente, porque nós ainda temos muitas imperfeições e vão passar pensamentos negativos pela nossa mente. O que importa é nós lutarmos contra esse tipo de pensamento e não deixarmos isso crescer dentro de nós para nós não incorrermos num erro ainda mais grave, um erro ainda que nos traça mais situações mais difíceis. Aí nós estaremos sim trabalhando em nós e quando nós voltarmos, seremos a nova geração. Então, quem serão as novas gerações? Já estão vindo espíritos novos que vão formar a geração do futuro, no mundo de transição. Mas nós vamos voltar para o mundo espiritual e vamos reencarnar nesse mundo de regeneração. Vamos estar reencarnando aqui, então já estaremos num mundo melhor. Então nós também vamos fazer parte dessa nova geração, porque aquela geração antiga dos bárbaros, aquelas gerações dos egípcios, dos antigos egípcios, dos gregos, estivemos em todas essas situações, passamos por tudo isso, viemos adquirindo aprendizados até chegarmos no dia de hoje, nessa época que estamos aqui encarnados. Então viemos passando de geração em geração até chegarmos que somos agora. E se nós trabalharmos para o nosso progresso moral, e também intelectual, que faz parte da lei do progresso, para nós nos melhorarmos, pensando também no nosso semelhante, nós vamos entender que o planeta não vai ser destruído. O apocalipse, ele acontece constantemente, porque dia a dia nós vemos coisas ruins acontecendo, mas aquele que desencarna, mesmo que desencarne numa situação difícil, numa situação de dor, como nós vemos hoje, ele está voltando para a sua pátria, que é o mundo espiritual, para a sua verdadeira vida, para ali ele fazer um balanço e se preparar para reencarnar novamente. Nós, se não desencarnarmos com essa pandemia, vamos desencarnar de outras formas, mas também vamos desencarnar. E vamos chegar no mundo espiritual e vamos fazer um balanço da nossa existência. E vamos ver onde o que fizemos de correto e o que nós fizemos de errado. E vamos trabalhar para consertar os erros. Só que vamos ter o privilégio de estar encarnando num mundo melhor, numa nova geração. Assim como temos o privilégio hoje de estarmos reencarnando nessa geração. Porque nós vivemos lá na época da barbárie.
E aquela época era muito difícil, né? Então nós passamos pela Inquisição. Muitos de nós podemos ter sido inquisidores, muitos de nós sofremos perseguições. Isso. E estamos reencarnando. Então, somos a nova geração, agora, em relação ao que nós fomos no passado, e vamos desencarnar e viremos numa nova geração muito melhor do que a de hoje. Então, vejam como Deus é bom. O mundo está constantemente se modificando, constantemente o mundo, o planeta Terra está constantemente se melhorando. Então, já vi, vamos pegar a época lá dos egípcios, dos gregos, de Moisés, Jesus, nós vemos que eram épocas difíceis. E nós estávamos passando por lá, passamos pelos bárbaros, fizemos parte também dos bárbaros, fizemos parte da Inquisição. Cada reencarnação, ou algumas vezes na mesma geração, mas adquirindo experiência, adquirindo conhecimento e trabalhando para o nosso desenvolvimento moral. Hoje nós temos uma outra visão. Alguns talvez ainda mantenham aquele pensamento do passado, onde do poder e da força, mas também vão refletir e vão chegar à conclusão de que precisam mudar. Isso é a oportunidade que Deus está nos dando. Então Deus não está nos castigando. Ele está dando oportunidade para que todos nós encontremos a paz, para que todos nós encontremos a felicidade, para que todos nós evoluamos a um certo grau onde não teremos mais dificuldades de estarmos passando por essas situações, por cataclismo, por situações de muita dor, de muito sofrimento, essas pandemias que nós vemos acontecendo. Vai chegar um momento que não haverá necessidade de existir esse tipo de situação que traz muita dor e sofrimento. Mas para isso, nós precisamos nos esforçar. Para isso, nós precisamos lutar contra essas tendências, porque tudo isso é causado pelo ser humano encarnado. E também pelos desencarnados, porque na crosta do planeta, porque nós sabemos que o mundo espiritual é um mundo paralelo ao nosso, só que numa outra dimensão. E os que desencarnam, se desencarnaram odiando, desequilibrados, vão permanecer odiando e desequilibrados no mundo espiritual até perceber a sua realidade espiritual e trabalhar para se modificar. Então, essa purificação está acontecendo aqui no planeta físico, no planeta Terra, no mundo físico e também na dimensão espiritual do planeta. Porque nós estamos todos na mesma situação. Estamos todos vivendo em sintonia um com o outro, encarnados e desencarnados. Então, essa mudança nós aprendemos aqui, levamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós avaliamos, voltamos e vamos consertando. E cada vez que nós reencarnamos melhores. Nós reencarnamos com uma visão muito diferente da anterior. Por isso que que os sinais dos tempos estão aí, porque agora está havendo, agora no terceiro milênio, tem um milênio inteirinho, né, para ver essa mudança completa. Mas já começou essa mudança, né, os Espíritos falam que a partir do terceiro milênio ela será muito mais, essa mudança será mais rápida. E é o que está acontecendo, nós estamos vendo, sim, muitos espíritos voltando para o mundo espiritual, e muitos espíritos reencarnando com uma outra mentalidade, um outro conceito de vida, com uma moralidade muito mais desenvolvida, e aos poucos está havendo essa substituição daqueles soldados indisciplinados, daquele grande exército que é o planeta Terra, saindo aqueles ainda indisciplinados, truculentos, e reencarnando seres mais dóceis, mais amorosos e com um conceito de moral completamente diferente do nosso, muito melhor do que o nosso. Então essa mudança nesse grande exército já está acontecendo, como os Espíritos falam. No primeiro momento vai 10, vem 10. No segundo momento morre 100 e nascem 100. O outro momento vai morrer 1000 e vai nascer 1000. E aos poucos vai mudando até chegar o momento onde esse grande exército terá somente criaturas voltadas para o bem. Um ou outro vai estar ainda apegado a coisas erradas, a conceitos errados, mas ele estará no meio de muitas pessoas boas e isso vai ajudá-lo também a se modificar. Então, nessa transição que está acontecendo, não quer dizer que o planeta vai ser um planeta
puro. Não, teremos muitos espíritos ainda equivocados, mas é onde teremos um número maior de espíritos já consciente da sua realidade espiritual, consciente da necessidade do bem, do amor, da caridade, como ensinava Jesus, e esse maior número de pessoas pensando dessa forma irá moldar aqueles que pensam de forma diferente, fazer com que eles também se modifiquem e se melhorem. Então é a dádiva que Deus está nos concedendo. Não olharmos a nossa vida, não olharmos o mundo em que nós vivemos como uma coisa somente de dor, de sofrimento. Não. Se nós olharmos para nós como espíritos imortais que nós somos, nós vamos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos vivendo nesse momento, passando por essas situações que nós estamos passando, porque nós vamos ter a compreensão de que isso é para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos purgando, como diz o Emmanuel, dizia para Chico, o sofrimento, no primeiro momento, parece ser uma coisa muito dolorosa, mas é um tratamento de beleza para o espírito, porque ele está se libertando de muitas mazelas que ele criou no seu passado longínquo. Quantas encarnações nós já tivemos, quantos erros nós já cometemos. Estamos tendo a oportunidade de reparar esses erros e de purgar aquilo que nós causamos para nós mesmos. Então, é dádiva de Deus. Entendendo isso, nós vamos perceber, estamos numa situação difícil? Estamos passando por uma situação difícil, mas como os Espíritos falam, Deus nos dá o fardo que nós podemos carregar. Ele nunca nos dá um fardo mais pesado do que aquele que nós aguentamos. E se nós entendermos isso, nós vamos passar por essa vida, mesmo que seja uma situação difícil, dolorosa, uma situação às vezes complicada para nós, nós vamos perceber, isso é para o meu bem. Isso não é castigo. Deus não está me castigando. Deus me ama. Ele está me dando a oportunidade para que eu seja feliz, para que eu encontre a paz e para que eu evolua junto com aqueles seres que eu também amo, sejam eles encarnados ou não. Todos estamos tendo a mesma oportunidade e Deus nos está nos concedendo toda essa oportunidade que nós estamos passando, né? Então, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelo momento que passamos e pedir força para superarmos isso, passarmos por essa situação e não cometermos tantos erros e tentarmos entender também os nossos semelhantes. Né? São essa que os Espíritos nos trouxeram. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, coloque, poste também no canal, poste a sua dúvida. Se gostou, dê um positivo também, dê um like. Se não gostou, pode dar um dislike também. A gente, né, não tentou passar o melhor, né? Mas que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça sempre e até a próxima.